Tá no ar. Me esconde aí, cara. Olá. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas presentes nessa live em pleno domingão. Boa noite, Anderson. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar mediando esse debate contigo de prestação de contas, né? Me sinto muito honrada, porque tenho acompanhado aí o seu trabalho nos últimos anos e estou muito feliz de poder participar desse debate. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou professora da rede estadual aqui em Colombo, tenho formação em História e em Ciências Sociais, sou recém-mestre em Sociologia e também sou moradora de Colombo, né? Então, essa live também me diz respeito. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, eu acredito muito na importância de um debate político para construir a democracia, né? Para consolidar a democracia. Mas você, Anderson, ou as pessoas que estão nos ouvindo já devem ter escutado aquela expressão popular que política, futebol e religião não se discute, né? E nós precisamos, sim, discutir sobre política e sobre outros temas que consideramos ser polêmicos ou consideramos ser tabus, mas eles precisam ser discutidos, sim. Nós vivemos uma sociedade intolerante, e eu acredito que nós só vamos combater, de uma certa forma, essa intolerância através do diálogo, através do respeito, através dos bons argumentos, né? E tem gente que fala que a política não lhe diz respeito, né? Tem um poeta, que é o Bertold Brecht, em um dos seus textos, O Analfabeto Político, ele fala que exatamente tudo que acontece na nossa vida tem relação com decisões políticas. Então, nós, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, nós precisamos sim acompanhar o debate político, seja no nosso município, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, né? Então, é muito importante esse debate. Então, gostaria, né, de agradecer novamente, dar boa noite a todos que estão nos acompanhando e gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Eu te chamo de Anderson, né, porque eu já acostumei, mas muitas pessoas te chamam de Anderson Prego ou só de Prego, então vou continuar aqui com o meu Anderson, mas você pode se apresentar aqui como você se sentir melhor. Então, boa noite, Fernanda. Muito obrigado por ter aceitado estar nessa mediação, vamos dizer assim, nesse momento onde a gente vai prestar contas, falar bastante daquilo que a gente já construiu enquanto um mandato popular participativo. Então, é muito importante que a gente faça com pessoas da população. Tenho visto bastante lives onde tem sido feito, inclusive a gente faz com deputados, com pessoas que já são lideranças, e às vezes a gente pode correr no erro de não trazer a população para fazer esse debate. Então, bem importante a tua presença aqui hoje, e eu quero também dar o meu boa noite a todos e todas que estão nos assistindo da sua casa, né, pelo celular, pelo computador, nas redes sociais. Isso é muito importante. Antes de abrir um pouco de quem sou eu gostaria de me solidarizar com todos e todas as famílias que sofreram com a questão do Covid-19, que estão sofrendo. Para a gente é um desafio grande enquanto mandato, enquanto poder público também, construir políticas públicas para esta área que é incipiente, que poucas pessoas conhecem. Então, nós precisamos estar muito ativos, estudar mais, né? Mas, nesse momento, eu gostaria de me solidarizar com todos que sofreram e ainda sofrem com essa questão do Covid, né? Todas as famílias foram afetadas, estão sendo afetadas, e a gente precisa estar junto nessa luta. Então, eu sou o Anderson Prego. Antes de ser Anderson Prego, eu sou o Anderson Ferreira da Silva, né? A minha família veio do interior do Paraná, sou filho da dona Elza e do seu João, que vieram de Minas Gerais, se estabeleceram no interior do Paraná, fizeram morada, né, na sua adolescência, juventude, e vieram para cá
buscar uma construção de uma vida melhor em Curitiba, né? Na época tinha aquela questão da cidade de Sorriso, né? Muitas pessoas vieram acreditando que essa cidade era justa, que incluía as pessoas. Mas não tinha espaço para todo mundo, então foi se estabelecer em Colombo. Então, sou filho de pessoas que vêm do interior do Paraná, né? Na escola, participei do Grêmio Estudantil, estudei no Colégio Estadual Alfredo Chaves a minha vida toda, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Aqui no Alto da Cruz, onde resido até hoje. Então, desde nascimento, apesar de ter sido registrado em Curitiba, a gente sempre foi morador da cidade de Colombo. Então, conhecemos bem essa realidade, buscamos construir a partir daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente viveu enquanto pessoas. Sou fruto também da Pastoral da Juventude, das sedes da Igreja Católica, das pastorais sociais, onde a gente construiu um bacana projeto de formação com vários lideranças jovens que acreditavam que podia ser melhor a cidade de Colombo, que deveria ser melhor, que tivesse espaço para a juventude, que tivesse espaço para os idosos, e que todas as famílias pudessem estar aqui usufruindo desse município e ter apego por esse município. Participei também do movimento de fé política na Igreja Católica antes de entrar como candidato, né? Sou funcionário de escola por questão de coração, uma profissão que eu amo, sei que faz a diferença no ensino público, né? Quando iniciei na escola, abre o horizonte da gente, né? Não só como funcionário, mas como uma formação que traz o ambiente da educação pública. Então, a partir disso, comecei a fazer a minha formação. Então, sou gestor da informação, estudei na Universidade Federal, tive a oportunidade de participar, não como com cargo, mas participei nos movimentos também do centro acadêmico, né, do DCE. Isso foi bem importante também para que eu possa conseguir representar uma boa parte daquilo que eu acredito que são os estudantes e a juventude, né? Então, que bacana, Anderson. Ai, desculpa. Fica tranquilo. Em 2012, nós tivemos uma construção junto com as pastorais sociais da Igreja Católica, e aí teve essa situação de eu me colocar como candidato. Sabe, Fernanda, quando a gente vê uma pessoa na questão pública, atuando na Câmara, a gente acha que é projeto que a pessoa sempre quis estar ali. Eu não tive essa vontade, nunca tive essa vontade de estar na Câmara, mas a partir de um debate que nós fizemos na Igreja Santa Terezinha, através das pastorais sociais, foi feita uma discussão bem ampla, um curso de formação e tudo mais, da participação do cristão na política, e nós tínhamos um grupo bem bacana de pessoas ali discutindo a política. E foi a primeira processo de escolha que eu participei. Fui escolhido entre homens e mulheres ali, que podiam estar representando muito bem também na Câmara, mas fui eu escolhido para fazer essa representação. Então, a partir daí, a gente iniciou uma campanha que o alicerce foi a Pastoral da Juventude, os grupos de jovens e os movimentos sociais. Então, para mim, foi muito bacana participar desse processo formativo, educacional e também daquilo que a gente acredita. Então, é um pouco disso que sou eu, fruto de todos esses locais que eu tive acesso, que eu tive formação. Então, assim, sou fruto da educação pública como estudante, sou fruto de cotas na Universidade Federal do Paraná, participei do primeiro momento de cotas na Universidade Federal, mas também participei ativamente na construção de uma educação pública de qualidade como funcionário de escola. Então, esse é um pouco disso, bastante orgulho dessa história da gente, de ser filho de pessoas humildes, de morar num bairro humilde, mas assim, que minha família sempre ensinou muitos princípios que eu levo até hoje.
Então, um pouco disso é o Anderson Prego, que está aqui hoje fazendo esse debate e vai buscar aqui fazer essa prestação de contas. Que bacana, Anderson, me identifico, né, com duas questões. Primeiro, também sou pé vermelho, né, tem até um sotaque bem carregado ainda do interior do Paraná, mesmo morando aí há 10 anos em Colombo. E o quanto você fala da educação, né, eu também acredito, enquanto professora, enquanto educadora, que a educação ela é capaz de transformar, né, e transformar de todas as formas possíveis, tornar os indivíduos sujeitos críticos, e eu acredito que quando nós acompanhamos um candidato, quando nós cobramos um candidato, é um passo muito importante nessa busca da criticidade mesmo, né? Então, eu gostaria, antes de dar sequência, de dar boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando, a Fran, boa noite, Fran, Marici, o Geraldo, o Léo, Ana, boa noite, Ana, a Nina, o Claudinei, o Andrei, Guilherme, Lucas, Santiago, boa noite, Santiago, também tem acompanhado algumas lives suas, Gerson, meu diretor querido, gestor de uma das escolas que eu leciono, Claudinei, então, né, por enquanto é só uma boa noite mesmo, depois a gente pode dialogar melhor com vocês, que é de extrema importância. Então, para quem está nos acompanhando, a prestação de contas ela não é algo inédito no mandato do Anderson Prego, né? Não é algo inédito, então a prestação de contas ela sempre existiu, porém, devido à pandemia, né, esse ano, nós precisamos fazer, então, essa prestação de contas de forma remota, né? E por meio das redes sociais foi a forma que nós encontramos de discutir um pouquinho sobre isso. Anderson, ao longo da semana, nas suas redes sociais, muitas pessoas, elas enviaram muitas dúvidas, sugestões, apontamentos, críticas, e eu fiz um compilado dessas questões para a gente estar discutindo aqui na noite de hoje, né? Vamos ver até onde a gente dá conta, que o tempo é curto, mas então é importante frisar que nós tivemos a participação das pessoas que acompanham o seu trabalho, ou que não acompanham, mas têm curiosidade, para a gente estar fazendo essa prestação de contas. A primeira questão, Anderson, que ainda pode parecer algo clichê e algo simples, mas é algo fundamental, é pensarmos qual é a função do vereador, né? E eu queria perguntar isso para você mesmo, qual é a função do vereador? E como você percebe a sua atuação nesses últimos 8 anos aí? Então, é bem importante essa pergunta, e é importante também que tenha vindo da população, né? Pode ser que a pessoa que perguntou isso, Fernanda, ela queira que a gente explane sobre isso, ou também que ela tenha algumas dúvidas, né? Então, a função do vereador é muito importante. Nós vivemos num país onde a representação parlamentar, ela é, na verdade, o mandato parlamentar é feito com uma representação. A gente vê que isso é feito de uma forma porque a população não consegue estar, toda a população está na Câmara, então é escolhido algumas pessoas para fazer essa representação, que é muito bonito, é muito bacana, mas isso não exime também que a população esteja presente no dia a dia da Câmara, cobrando, criticando, apresentando demandas e tudo mais. Então, assim, inicio essa resposta dizendo assim, que para muitas pessoas, o mandato do vereador ele se resume a criar leis e fiscalizar. Bom, dentro dessas duas questões, eu acredito que a função mais importante é a fiscalizadora. A maioria das leis, ou aquelas que podem ter algum gasto para a gestão pública, é feito pela prefeitura. O prefeito emite a lei e manda para a Câmara. Nós fazemos algumas leis que dependendo da demanda do município, mas aquelas que geralmente não incidem em custo para a gestão. Então, é um pouco limitado a nossa função, porque quem tem a função de criar programas, de fazer a construção, é o próprio prefeito. Então, cabe a nós, enquanto legisladores, vereadores, fiscalizar, que é uma função muito importante,
Para isso, precisa ter uma formação, uma capacitação, uma formação contínua, porque a gente vê que são demandas de várias formas. Eu quero lembrar aqui para ti que, no início, né, eu falei que sou gestor da informação, então eu lido com a informação. Eu não sei a questão de engenharia, né, eu não sei muitas das questões da questão da saúde, mas para isso a gente precisa ter uma formação, precisamos buscar isso. Né? Não dá para cruzar os braços apenas e dizer não faz parte da minha formação. Então, quando tem um processo de licitação, nós buscamos, claro que nós não conseguimos ver todas as licitações, mas nós nos debruçamos, pegamos algumas licitações e analisamos do início ao fim, para ver se esse processo está adequado, se teve superfaturamento, por que o preço é esse, por que o material escolhido é aquele. Então, a gente tem buscado, enquanto mandato, participar muito disso, ativamente nisso. Se não sou eu, é o Jackson Franco, que é meu assessor, ali do gabinete, aquele que é contratado pelo gabinete, ou a Suzana de Souza Santos, que dali ela não é contratada pela Câmara, né? Eu faço o pagamento dela, porque a gente tem uma demanda muito grande enquanto município e não dá conta apenas um assessor. Então, a gente precisa evoluir nisso também, na questão da assessoria. Claro que eu falo isso quando tem assessores de qualidade, aqueles que possam contribuir com formação adequada. Então, nós temos um grupo de assessores muito bom, tá? Mas tem outras funções que talvez, ao longo dessa live, a gente consiga apresentar, que é a questão educadora, né? A questão formativa da sociedade. Então, essa é a função importante também. E outra função é de julgamento, né? Quando vem as contas, que o Tribunal de Contas aponta algumas coisas, cabe a nós, vereadores, debruçar sobre esse processo anual e ver se tudo está ok, né? Através dos apontamentos do Tribunal de Contas, mas se ele não apontar e a gente perceber que tem algo errado, a gente também tem a obrigação de fazer isso. Então, a função do vereador é muito grande. E, ao longo desses 8 anos, nós temos buscado fazer tudo isso. Outra função que eu acredito que é uma das mais importantes é ouvir a população. Então, quando a gente faz ofício, faz indicação, propõe uma lei, ela vem a partir das demandas da população. Então, nós temos buscado fazer dessa forma. Que bacana. Anderson, então você está vereador, mas você já sinalizou, né, nas suas redes sociais, inclusive, que você é pré-candidato a vereador novamente. E, assim, uma das questões que apareceram muito é um questionamento, uma dúvida, até soou em forma de crítica por algumas pessoas, porque criou-se uma expectativa que essa sua pré-candidatura fosse a prefeito. Então, eu queria que você comentasse brevemente sobre isso. Então, assim, a gente tem construído um mandato, né, e a gente sabe que o vereador ele tem apenas um voto. Nós temos 17 vereadores. Eu sou um deles. Então, para mim, enquanto vereador, eu preciso propor uma lei e convencer os demais vereadores e a população também de que é importante para resolver um problema da sociedade. Então, é muito difícil ali que a gente consiga, sozinho, resolver os problemas. Então, assim, até dentro da discussão do nosso mandato, que a gente chama de popular participativo, né, as pessoas me tensionaram para sair candidato a prefeito. É uma missão grande, a gente tinha disponibilidade, sim, de sair candidato. Mas a gente sabe que isso tem que ser um debate muito amplo. Não adianta agora, em 2020, eu me colocar como candidato. Porque a gente faz uma discussão onde o mandato ele não tem recursos grandes, né, como outras campanhas. Nós não vamos ter recurso porque a gente prefere fazer a discussão casa a casa, né? E nós tivemos uma discussão no próprio partido e assim, teve a discussão da política de aliança, e daí foi discutido essa questão da política de aliança. Né? Mas nós sabemos que a conjuntura política ela é muito rápida, né? E nós se colocamos, então, a partir dessa discussão, nós se colocamos a pré-candidato a vereador novamente. E não deu certo essa coligação,
por uns fatores do próprio partido na questão estadual, não aceitou essa coligação, e aí foi discutido novamente a candidatura própria, que foi efetivada com o Altair Caetano e o Vando. São bons representantes, pessoas que têm uma história bonita em Colombo. Então, como a gente já estava organizado nessa questão de sair candidato a vereador, nós continuamos nessa toada. E ficamos felizes que o PT, né, que é o partido que eu faço parte, que ele se coloca para fazer esse debate da sociedade que nós queremos. Então, nós temos candidatura própria, prefeito e vice, e eu vou novamente pleitear essa questão da cadeira na Câmara. Então, estou pré-candidato a vereador. Bacana, Anderson. A nossa próxima questão, ela tem relação com o comentário do Claudinei, do Arte Lima, então gostaria de ler na íntegra. Parabéns, Anderson Prego. Como cidadão colombense, me sinto representado por você no Legislativo, um mandato propositivo, participativo, focado e sempre em prol de um bem coletivo. Parabéns e avante. Oxalá todos os atuais vereadores façam suas prestações de contas também ao povo colombense. Parabéns. Anderson, eu sei que a live é sua, mas eu vou ler esse comentário. A professora Fernanda é maravilhosa e muito profissional, do Gerson. Para mim, tem o meu momentinho aqui de glória também. Boa noite, Elismara. Boa noite, Valquíria. O Guilherme, ele nos diz o seguinte: a educação, o conhecimento é a base de tudo em nossas vidas. É preciso investir pesado em nossas crianças e jovens em relação a isso. Perfeito, Guilherme, concordo em tudo. Leôncio, Anderson, momentos como este de prestação de contas sempre foi prática do seu mandato, porque outros vereadores não têm práticas semelhantes. Então, Anderson, diante desses comentários, você se intitula o seu mandato, na realidade, como um mandato popular participativo, né? O que é um mandato popular participativo? E o que ele difere de outros mandatos convencionais, digamos assim? Eu costumo dizer assim, Fernanda, e todos e todas que estão nos assistindo, né? Nosso mandato, ele é uma proposta diferente. Ele não quer dizer que é melhor e nem pior do que nós temos. Mas nós buscamos fazer diferente pelo próprio processo que o coletivo do mandato acumulou, seja nas formações enquanto profissionais, enquanto participação do movimento social e tudo mais. Então, nós construímos de forma que o mandato seja popular, onde a população participe, onde ela tenha ciência do que está acontecendo. Então, nós colocamos todas as votações, né, disponibilizamos nas redes sociais, nós apresentamos quem votou favorável ou contrário a determinadas leis. Então, para tornar o processo transparente. E a população, a partir disso, começa a participar. Então, nós temos a participação efetiva de um coletivo de homens, mulheres, jovens, né, que estão ali ao longo do mandato, participando, apresentando demandas, direcionando o que eu tenho que fazer. Então, assim, muitas pessoas, quando eu entrei em 2013, que eu assumi, as pessoas me tratavam assim, parecendo que eu tinha conseguido um poder, sabe? Parecia que eu tinha me tornado diferente dos demais cidadãos e cidadãs. E eu não acredito dessa forma. Eu acredito que, a partir do momento que estou vereador, eu sou um funcionário da população. E, a partir disso, eu tenho que buscar, né, aquelas demandas que a população apresenta, né, colocar isso dentro da legislação que nós temos, seja a Constituição, as legislações federais, as legislações estaduais e as municipais, né, colocar isso para a gente ver se tem espaço que eu possa propor isso, por lei ou por indicação. Quando eu não posso propor por lei, que lembra que eu falei que tem leis que é só o prefeito que pode propor, a gente indica ele, apresenta sugestões ao executivo municipal dessa demanda que é muito importante. Então, a partir disso, a gente constrói de forma diferente e transparente, né? Teve momentos na Câmara
que eu sofri algumas pressões, porque eu expunha a questão dos votos. Quem votou favorável, quem votou contra determinada lei. Por exemplo, a questão que sempre dá polêmica é o aumento de salário de vereador. Então, eu exponho quem propôs, quem votou favorável, quem votou contra e quem faltou na sessão. Se tem atestado médico, vamos dizer assim, ou se tem uma declaração, porque apenas faltou também para não enfrentar o debate. E dessa forma, a população ela consegue, dia a dia, acompanhar as nossas ações. Então, a gente chama isso de participação popular. Nós temos um costume que, geralmente, as pessoas veem no nível mais estadual, que são as audiências públicas. Então, nós participamos das audiências públicas que é proposto pela prefeitura, mas nós também propomos audiência pública para construir leis, para debater o tema, né, e tudo mais. Então, a gente sempre busca alternativas para que a população esteja ciente daquilo que eu estou fazendo, para concordar ou para discordar. E se discorda, qual é a crítica? Se a crítica é boa, nós vamos novamente olhar essa proposta que a gente fez e mudar. Se for de apoio, nós vamos expor isso também na Câmara, a força que tem a população. Então, a gente chama isso de popular participativo. Também a gente busca fazer prestação de contas. Então, se vocês que estão nos assistindo quiserem ver o que eu faço com o meu salário, está lá no site, escrito, determinado qual é o valor que eu fico do salário e o que eu faço com o valor. Quais são os benefícios que a Câmara traz? Então, são lá, um celular com 1000 minutos, um assessor e o gabinete. Só isso. Nós não temos verba de gabinete, nós não temos envelope, como tem em outras câmaras, ou selo, como se fala. Então, tudo o que a gente constrói de audiência, de discussão, é tudo feito com o salário do vereador. Então, isso está bem transparente lá. Mas também proponho prestação de contas para dizer quais foram as leis que eu apresentei, quais foram as indicações, quais foram os ofícios e o porquê que eu faço isso. Então, a gente busca fazer dessa forma. Não sei se eu consegui responder, mas é um pouco disso. Tá ótimo, Anderson. E diante desse cenário, né, que você traçou aqui para a gente, fica muito nítido que você é uma oposição, né, dentro da Câmara Municipal. Como que se dá esse enfrentamento? Não sei se enfrentamento seria a palavra correta, seria a palavra adequada, mas também não deixa de ser, né? Como se dá isso? Qual é a importância de ter uma oposição responsável, né, digamos assim, nos representando também nessa esfera legislativa? Eu tenho sido chamado para falar um pouco do poder legislativo em vários locais. Então, já fui em universidades, escolas públicas, escolas particulares, associações de moradores, igrejas. Já fui em diversos lugares para falar sobre o poder legislativo, né? E aí, lá eu apresento como se propõe uma lei e quais são os trâmites dela, né? E a partir disso, a gente vai vendo que aquilo que a gente propõe e da forma como propõe, ela passa a incomodar um pouco. Para você ter ideia, nós temos na Câmara uma base de vereadores que é da situação, que isso, independente de quem está na gestão, vai ter um grupo que são próximos e apoiadores da prefeitura, né? E nós temos a oposição. Nós construímos, durante desses 8 anos que passaram, uma oposição. Eu costumo dizer que é sensata, uma oposição sensata. Mas quem deve avaliar isso é a população. Mas eu digo sensata por quê? Todos os projetos que são importantes para a transformação social, para a melhoria, seja ela de qualquer questão social ou estrutural, nós somos favoráveis. Mas tem algumas leis que nós não concordamos, enquanto mandato popular participativo. A população não concorda, a população não quer dessa forma. Então, nós apresentamos essa demanda dessa forma. Então, isso é considerado oposição, porque a gente apresenta críticas à prefeitura, e seja quem estiver lá, né? Nós pensamos que é dessa forma que a gente deve fazer. Eu, enquanto formação, eu acredito que a Câmara deveria ser toda a oposição.
nunca contra a prefeitura, jamais. Então, se a Câmara fosse oposição, ela poderia fazer de uma forma que ajudava a transformação social. Isso olhando licitações, propondo melhorias, e aí a gente viria uma valorização do poder legislativo municipal. Então, eu digo assim, quando eu digo que não pode ser contra, porque assim, se a Câmara fosse a maioria de oposição e quisesse prejudicar a gestão, consegue, porque pode travar uma série de coisas. Então, a gente tem que ser sensato, tem que ser crítico e tem que ser propositivo. Então, nós fazemos um mandato dessa forma. As pessoas apresentam isso como ser oposição. Eu acredito ser um mandato legislativo, como manda a Constituição. Uma vez eu ouvi sua fala, eu não sei se foi num vídeo, eu não sei se foi numa sessão, não me recordo, mas você enfatiza a importância de ser cobrado, né? Enquanto vereador, de ser cobrado pela população mesmo, seja por quem votou em você, ou seja por quem não votou em você, porque a chance de errar é menor, né, quando a pessoa é cobrada. E aquela sua frase, ela me marcou muito, e eu acho que, né, eu, enquanto cidadã colombense, muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui, né, fico bem feliz de ver a participação, eu acho que é nesse viés mesmo, é de cobrar, né, quando nós votamos, nós exercemos a cidadania, o voto não é um direito nato do cidadão, nós, enquanto mulher, principalmente, nós lutamos muito pelo direito ao voto, então nós temos que cobrar mesmo, né? E como ressalta a sua fala, né? Quando o vereador, quando o prefeito, o governador, seja quem for, ele é cobrado, a chance de errar é menor. Então, essa sua fala me marcou muito. Anderson, quais foram, assim, os principais avanços nesses últimos 8 anos aí do seu mandato? E o que você considera, assim, de maior desafio, né? O que foi mais desafiador para você aí nesses últimos anos? Então, nós tivemos alguns avanços do ponto de vista de transparência. Eu aponto assim que ter coragem de apresentar o nome de todos que votam e como votam nos projetos, eu acredito que é um avanço. Pelo menos eu, antes de estar vereador, eu nunca tinha visto assim dessa forma, né? A gente sempre vê muito genérico, né? Então, a gente também publica a sessão da Câmara na íntegra. Isso é importante, nós somos defensores, nós somos críticos, nós queremos que, já que a sessão é às 16 horas, numa terça-feira, que fosse transmitido de forma online, e que essa sessão ficasse permanente na internet para que a população pudesse ter acesso. Mas nós propomos, lá no início do nosso mandato, nós propomos que essa sessão fosse às 19 horas, e também que fosse itinerante, que respeitasse os locais do nosso município para discutir cada problema que tem naquela região. Então, fazer isso de forma, desta forma, a gente acredita que a participação é muito importante. Então, nós temos vários avanços, nós fomos um dos primeiros mandatos a fazer a discussão da participação da juventude e da questão da política pública para a juventude, especificamente. Nós temos um projeto tramitando desde 2013, que é o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Nós temos jovens sendo assassinados, nós temos jovens vítimas da violência e vítimas também da drogadição. Nós queremos que seja feito políticas públicas para essa juventude. Então, nós temos esse avanço. O outro avanço que nós temos, nós participamos, quando a gente vai propor, talvez eu já tenha falado, mas é importante até repetir, quando a gente vai propor uma lei, a gente vai para aquele segmento que vai ser atendido ou afetado por aquela lei, para fazer discussão com eles. Então, nós temos aprovado a campanha permanente contra a violência contra as mulheres. Nosso município é um município que mais comete violência e feminicídio. Então, nós não podemos, a partir desses dados, e aí não se discute, você, professora Fernanda, que tem esse domínio maior que o meu, na questão da sociedade, né, no estudo da sociedade pela sua formação, quando se tem dados, os dados não se discutem. Deve ser proposto políticas públicas para mudar essa realidade. Nosso município é um município que
assassina mulheres, né, que assassina a juventude. E nós não podemos cruzar o braço, nós precisamos propor melhorias nessas condições. E a partir disso, nós reunimos grupos de mulheres para discutir uma campanha que pudesse minimizar essa questão. Nós sonhamos com um município que seja livre dessas questões. E, para isso, precisa ter uma formação educacional, não só punitiva. Para aqueles que cometem hoje violência, deve ser punido. Deve ser feito de uma forma que ele não cometa mais. Mas nós precisamos que as nossas crianças, sobretudo os nossos meninos, que eles aprendam a não cometer violência. A formação é importante na transformação social desde o ensino infantil. Então, nós tomamos esse cuidado, a partir dessa discussão com as mulheres, de propor uma lei que ela fosse educativa, que ela trouxesse uma publicidade sobre os direitos que as mulheres têm e quais são os equipamentos que ela deve procurar quando sofre algum tipo de violência, e também que ela apresentasse isso em todos os equipamentos públicos, escolas, unidades de saúde, todos os locais, que nós ganhássemos um campo social disso, porque a gente acredita que essa vai ser a transformação da sociedade, a partir dos pequenos até chegar nos maiores, e apresentar para muitas mulheres que elas têm direitos, que elas não precisam ficar sofrendo, que o poder público tem a obrigação de proteger elas. Então, nós temos feito também algumas leis que ela trata de utilidade pública. Às vezes não tem o conhecimento da população sobre isso. Mas nós temos boas iniciativas de associações, de ONGs, que assumem o papel do Estado, né, porque o Estado deixa de fazer alguma coisa, associações e as ONGs assumem isso para fazer uma transformação social. E quando a gente reconhece essa atuação na Câmara, nós damos a utilidade pública, nós dizemos que essa instituição, ela é parceira do poder público, ela faz ações que transformam a sociedade. E, a partir disso, ela pode ter convênios com o poder público, seja federal, estadual, municipal, né? Ela tem isenção, ela tem 50% de desconto na água e na luz, para transformar. O que seriam essas ONGs? Então, seriam locais que atendessem, por exemplo, criança e adolescente vítima de violência, né? que atendessem a questão do meio ambiente, e assim a gente vai discorrendo ao longo de tudo que permeia uma sociedade. Então, você forma isso como associação, como ONG, você ganha esse título de utilidade pública para continuar, junto com o município, transformando a sociedade. Então, a gente tem feito isso com um peso muito grande. Aqui, já para deixar um pouco a palavra para ti, nós temos uma lei também, que é o Dia do Motociclista no nosso município. Para muitos pode parecer uma coisa pequena, mas nós sabemos o número de motociclistas que nós temos na cidade. E essas pessoas precisam ser atendidas. Como trabalhadores, então, valorizar os trabalhadores que estão de motoboy ou que usam a moto para ir até o seu trabalho, mas nós precisamos também levar conscientização sobre o uso adequado desse veículo, né, que traz muita dificuldade para as pessoas, para as famílias e também para a sociedade. Então, nós propomos essa lei que obriga que o município faça uma data comemorativa agora sobre isso, e levar a conscientização, a publicidade também dessas ações, e que nós possamos também fazer de uma forma educadora que os usuários do trânsito respeitem os motociclistas também. Anderson, a próxima questão seria justamente essa, né? Seria quais são as propostas de lei que o seu mandato criou nesses últimos anos. Acredito que, de uma forma geral, você acabou já enfatizando, né, muitas dessas propostas. Então, como o nosso tempo ele é curto, eu acredito que depois você pode ir explicitando nos próprios comentários, na live, ao longo da semana. Eu queria fazer agora uma pergunta, na realidade, que vai dialogar um pouquinho com o Claudinei Duarte Lima. Então, sobre a questão da saúde, né?
como que você procurou, ao longo do seu mandato, atender as famílias diante de diversas problemáticas, e principalmente dessa problemática que nós enfrentamos hoje, né? Porque é algo inédito, nós estamos passando por um momento muito atípico, né? Então, o Claudinei, ele fala que mesmo não sendo o objetivo principal da live, né, que a live é uma live de prestação de contas, ele gostaria de sintetizar essas questões, esses problemas que os funcionários têm enfrentado diante da pandemia, né? A pandemia, ela não passou, ela não acabou, tem pessoas ainda do grupo de risco, né, que precisam estar no seu trabalho. Então, queria que você falasse um pouquinho da saúde, do seu mandato, da preocupação com a saúde de uma forma geral, né? E se você pudesse adentrar um pouquinho na questão da pandemia, que é uma característica importante que nós estamos vivendo no momento atual, também é importante. Então, nós fizemos agora um compilado das ações sobre a questão da pandemia. Então, tudo que a gente propôs como iniciativa de levar a discussão, de melhoria do atendimento da população e da proteção também dos servidores e servidoras do município. Nós temos isso compilado para que qualquer cidadão possa acessar o nosso site, possa solicitar pelo meu WhatsApp. Então, o WhatsApp que as pessoas veem disponível nas redes sociais é o meu pessoal. Eu tenho essa postura de deixar o meu pessoal, então eu faço a filtragem disso e passo para os dois assessores, porque eu quero conhecer as demandas da população. Então, é um celular que atende 24 horas por dia, traz um pouco de trabalho, mas a gente costuma fazer dessa forma. Então, tornar isso popular também, né? Porque os vereadores, eles se colocam a serviço, e se está a serviço, tem que atender a qualquer momento. Então, a gente busca deixar dessa forma. Nem tudo a gente consegue resolver, mas a gente começa a entender como funciona e quais são as dificuldades da população. Então, nós fomos pegos de surpresa nesses últimos dias, com um decreto onde a prefeitura ela pede para os servidores públicos do grupo de risco retornarem ao trabalho. Eu acho isso muito complicado, né? Na oportunidade que o secretário de Saúde esteve na Câmara, o secretário, a gente respeita muito o seu trabalho, tudo, mas na oportunidade que ele esteve na Câmara, eu levei esse questionamento, né? Busquei fazer desta forma, como seria esta atuação dos servidores de risco na questão da pandemia. Nós não podemos expor as pessoas que mais sofrem nessa questão. Então, nós temos que ter cuidado com todos os servidores, seja com IPI, seja com formação, nós temos que estar à frente disso, nós não podemos deixar que se tenha um problema para a gente buscar resolver. Então, nós temos iniciativa, e assim, a internet nos traz um avanço nisso, que ver as políticas públicas que deram certo em outros locais e trazer aqui para o nosso município. Então, nós temos muitas iniciativas nessa questão. Temos algumas, né, como a questão do pronto atendimento também, como receber as pessoas no pronto atendimento, né, como atuar nisso. A gente sabe que a gente não é especialista da área de saúde, a gente não quer também puxar isso e dizer que a gente tem a expertise para fazer isso, mas nós, a partir daquilo que a gente estuda, a gente propõe iniciativas. A gente discorda dessa questão dos servidores de risco voltar, porque eles vão ser expostos a uma demanda, podem ser contaminados e chegar a vir a óbito. Então, nós somos firmes nessa decisão. Eu quero aqui, Fernanda, até peço desculpa, nós atuamos fortemente com os sindicatos e acabei não citando aqui. Dentro dessa participação, nós temos fortemente a participação da PMC Sindicato, da APP Sindicato, mesmo que seja estadual, atende aqui, as escolas estaduais estão no município. Então, nós fazemos esse diálogo constante com o sindicato. Inclusive, quando vem as propostas de lei, nós fazemos um grupo de estudo nos sindicatos para poder discutir isso. E talvez a forma que eu entenda não seja a forma mais certa de lidar com a situação.
Então, volto a falar, quando a gente tem uma proposta que é vista por boa parte da população, que tem o apoio do sindicato na questão do estudo, na questão de se colocar a serviço, nós erramos menos. Se nós erramos menos, a população ela tem acesso a uma política pública de qualidade. Então, é muito importante essa atuação. Tem bastante pessoas que não valorizam o sindicato, acham que o sindicato não faz algumas ações. Nós acreditamos que nós vemos no dia a dia. Né? Não dá para atender tudo, também a participação sindical é limitada, mas nós precisamos entender que o sindicato ele valoriza, ele transforma também o ambiente de trabalho. Quando a gente defende o servidor, não pode parecer que seja apenas porque a gente é servidor público também. Nós defendemos o servidor público porque ele oferece serviço público. Cada vez que a gente melhora e valoriza o servidor público, o ambiente de trabalho, a infraestrutura dele, nós garantimos que a população tem acesso a serviço de qualidade. Tendo acesso a serviço de qualidade, nas mais diversos segmentos sociais, nós conseguimos que a população seja muito melhor, seja melhor atendida na unidade de saúde, na escola, nos CRAS e tudo mais. Então, nós buscamos fazer desta forma. Então, antes de encaminharmos aqui já para o final da nossa live, a gente tem muita coisa pela frente, aí daria muita conversa, mas quem sabe a gente faz uma prestação 2, né? Mas, queria dar boa noite para Mero Lopes, a Márcia Cardoso, boa noite, Márcia. O Alê Melo, ele parabeniza o seu trabalho, o seu mandato. Claudinei, dialogamos, né, um pouquinho com as suas considerações, que são bem pertinentes. O Ícaro também parabeniza, Anderson, pelo trabalho que você desenvolve em Colombo. Também dá parabéns para o assessor, para o Jack. A Fran, ela frisou, né, aquilo que nós discutimos um pouquinho, que é essa importância da cobrança mesmo. Então, né, Fran, bem importante sua colocação. A Vanessa deixa um oizinho aí, boa noite. A Elis, ela cita, além de dar boa noite, a questão da importância do vereador numa função educativa, né, que você mencionou também, ainda que brevemente. Precisamos de mais vereadores como você. Parabéns pelo seu comprometimento com as pessoas e disposição em dialogar e conhecer as realidades. Boa noite, Dionês. Dionês também é professora. Você é um dos poucos políticos que realmente sabe qual é o papel de um vereador, sempre dialogando com seus eleitores e buscando melhorias para o nosso município. O Marcos também desejou seu boa noite, né? O prego simboliza o exemplo do trabalho de um verdadeiro vereador. Enfim. Anderson, tem uma questão que ela é uma questão muito forte nas suas redes sociais, que tem relação com a infraestrutura, né? Porque as pessoas te perguntam muito sobre a questão do asfalto, né? E, de uma forma geral, eu gostaria que você discutisse, né, apontasse quais foram as atitudes, as propostas do seu mandato em relação à infraestrutura do município de Colombo. Se você puder dar uma ênfase um pouquinho maior para essa questão do asfalto, porque ainda fica muitas dúvidas, né? Quando nós falamos em asfalto, porque é uma demanda da população, né? Nós sabemos que nos últimos anos muitos bairros, ruas foram asfaltadas, mas ainda em Colombo nós temos sim esse problema, é um problema, uma demanda da população. O que compete então ao morador? O que compete ao vereador, né? Você enquanto vereador, o que compete à prefeitura? Porque muitas vezes as pessoas te cobram achando que você tem a autonomia, né, de asfaltar a rua, e nós sabemos que existe toda uma questão burocrática em relação a isso, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, falasse um pouquinho do seu mandato em relação à infraestrutura de uma forma geral, e se você pudesse dar ênfase à questão do asfalto, porque foi uma pergunta que foi muito colocada nessa última semana nas suas redes sociais. Fernanda, é bem importante. Eu queria novamente voltar um pouquinho na questão da indicação e dos ofícios. A indicação a gente faz para aqueles grandes ações e grandes serviços que
que a população necessita. Construção de escolas, ampliação de unidades de saúde, convênios com alguma ação do governo federal e tudo mais. Tá? Os ofícios a gente faz para coisas mais simples, mas que precisam ganhar um destaque também da prefeitura. Então, assim, tudo que nós temos de demanda, nós oficiamos para a prefeitura. Seja lombada, seja buraco, seja placas, uma série de coisas, uma infinidade de coisas que a população nos participa, nos cobra, né? Então, nós temos feito isso. E eu costumo postar isso nas redes sociais. Nós temos um alvo de ofícios, nós temos um alvo de indicação que a população pode estar ali verificando o que a gente fez. Os ofícios nossos têm um papel também importante, porque o vereador ele tem um peso também, né? Apesar de ter uma limitação de apenas um voto nas decisões da Câmara, os seus documentos têm fé pública. Ele passa a ser de conhecimento geral. E nós, a partir disso, nós podemos entrar com ação no Ministério Público. Então, nós apontamos a prefeitura e dizemos assim, tem esse problema aqui, tem um buraco na tal rua, por exemplo. Falta uma lombada, um redutor de velocidade, uma travessia elevada nesse local. A prefeitura, ela faz, se ela quiser, porque é apenas uma sugestão do nosso gabinete. Mas se não fizer e tornar isso um problema público, nós vamos demonstrar isso para o Ministério Público, que nós antecipamos isso. Nós vimos, nós apontamos. Então, não foi falta de saber, foi falta de ação. Então, a gente não vai pecar enquanto mandato pela omissão. Nós exageramos, apontamos, reiteramos os ofícios, porque a gente acredita que também isso é importante. Dentro dessas demandas, são muito grandes solicitações para a questão de asfalto. Nem em Colombo nós temos duas modalidades. O plano comunitário, que é aquele que a prefeitura faz uma parceria com os moradores, 70% da rua ou da via requer esse pagamento. Quando chegar a 60% de pagamento, a prefeitura tem a obrigação de iniciar o processo de licitação e fazer a obra. E o outro que nós temos é um asfalto mais simples, que na prefeitura falam de baixo custo, né, que esse é decidido pela gestão municipal, pela prefeitura especificamente. Então, nós olhamos determinadas ruas e nós indicamos ou oficiamos, dizendo assim, nesta rua nós pensamos na questão do asfalto de baixo custo. Mas a prefeitura ela vai fazer dentro das prioridades que ela tiver. Mas nós estamos sempre apresentando isso. Então, assim, não cabe a nenhum vereador fazer obra alguma. Né? Nós tivemos aí uma cobrança bem séria, bem grande, em vários bairros, como a questão da rua Domingos Marini, que faz a ligação entre a área urbana e a área rural do nosso município. Nós acreditamos que lá tem que ter um asfalto, né? Então, a prefeitura vai iniciar. Claro que não é porque eu oficiei isso, né? Mas, assim, é um conjunto de cobranças da população, do vereador aqui que está prestando contas, né? Mas vamos fazer. No bairro Fátima, por exemplo, no bairro Rio Verde, nós temos cobrança de várias ruas, né? Que a prefeitura faça essa pavimentação. E nós explicamos no ofício por que a gente solicita isso. Mas se algum morador, e você... acredito que você já viu isso, o morador questiona nas redes sociais, eu apresento o ofício que eu solicitei, qual foi o trecho, né? E aí a gente se coloca a serviço da população. Então, assim, nós, enquanto Câmara, nós não fazemos obras, mas nós cobramos. Nós apresentamos na lei orçamentária a necessidade. Claro que passa por votação nessa questão da lei orçamentária. Mas nós estamos sempre ali disposto a apresentar essas necessidades. Nós acreditamos também que a gestão não pode ser apenas de pavimentação. Nós temos várias demandas na sociedade que precisam ser feitas. Por exemplo, nós cobramos a questão do hospital, né? Cobramos do governo federal, do governo estadual, que é obrigação deles fazerem isso. Nós cobramos do município aqui que tenha mais parques,
para a questão do esporte, lazer, tempo livre, né? Nós acreditamos que esses espaços de esporte, de lazer, não é especificamente para a juventude, é para as famílias como um todo, né? Nós ganhamos isso como qualidade de vida. Então, nós temos cobranças muito sérias, por exemplo, com a questão do Parque Municipal do Roça Grande, o Parque Municipal da Pedreira, que vai fazer a ligação, que faz a ligação ali entre Colombo e Curitiba. Nós temos já uma iniciativa de Curitiba com o parque, nós queremos que seja ampliado, seja colocado espaço para os esportes radicais, seja escalada, seja uma série de outras questões, né? Nós cobramos firmemente a questão do parque linear. Então, assim, a gente tem buscado fazer as cobranças de uma forma que atenda toda a população. Porque eu acredito assim, uma vez eu ouvi de um político, ele diz assim, que o município só transforma quando a população ela se apega ao seu município e diz, é esse local que eu quero que tenha melhoria. Então, a melhor rua que ele conhece tem que ser a dele. O melhor parque tem que ser o do município, né? O melhor atendimento tem que ser aqui para a gente. Então, assim, a partir disso, a gente faz de uma utopia. Nosso mandato é um mandato utópico. Nós sabemos que não vamos resolver todos os problemas, mas nós apontamos agora e vamos construindo isso com a população. Então, várias coisas que não foram feitas ainda, nós fazemos audiência pública, retomamos essa discussão. Então, é muito importante que a gente faça dessa forma. Então, a questão da infraestrutura é importante para a geração de emprego e renda. Nós queremos a obra do Contorno Norte, não da forma como a empreiteira, a Regis Bittencourt, quer fazer. Nós queremos que seja o trecho original, né, que não afete muito a nosso meio ambiente, que não afete a questão cultural dos nossos bairros. Então, nós estamos aí com bastante ações, bastante propostas que vêm da população e nós fazemos da Câmara um espaço de apontamento, uma caixa de ressonância, onde todas as demandas da população têm que passar por discussão, né? Se gostam dessa forma ou não, enquanto a gente tiver mandato, a gente vai fazer de forma crítica, propositiva e que a população seja atendida. Isso que você fala é bem importante. Eu sei que o nosso tempo está estouradíssimo, mas em 2014 eu fiz uma pesquisa com os meus alunos de ensino médio, todos esses alunos de escolas públicas de Colombo, e eu cheguei, né, a um resultado nessa minha pesquisa de que quase 73% dos meus alunos que possuíam Facebook naquele período, eles se diziam moradores de Curitiba na sua rede social e não de Colombo, né? Então, não vou colocar como uma pergunta, mas como uma reflexão, né? Qual é o município que nós desejamos, que nós sonhamos, que nós almejamos, para que esses jovens não tenham, de uma certa maneira, vergonha, né? Ou algum desconforto de falar, eu sou um morador de Colombo, eu moro em Colombo, eu trabalho em Colombo. Então, acredito que isso seja uma coisa, né? Uma questão para você pensar e para todos nós pensarmos aí de forma coletiva. A Dionês parabeniza, né, professora Fernanda, pelos questionamentos e Anderson pelos esclarecimentos. Dionês, então eu estou aqui, né, representando várias pessoas, porque esses questionamentos não são só meus, são de várias pessoas que ao longo da semana foram aí agregando em forma de críticas, de sugestões, de questionários. Boa noite, Hélio, também, professor, companheiro aí na nossa luta pela educação pública de qualidade. Anderson, foi muito bacana tecer esse diálogo com você, muito bom, apesar de já conhecer o seu trabalho, reforço, admiro muito o seu trabalho, a sua gestão, mas esse debate ele é bem importante, ele é bem pertinente, e gostaria de agradecer novamente o convite de estar aqui e de me colocar à disposição, né, para outros futuros debates. Essa prestação de contas ela é extremamente importante, que outros candidatos, né, possam, de uma certa forma, se inspirar e fazer essas prestações de contas, porque aquilo que a Fran colocou no comentário dela é extremamente importante, nós precisamos sim cobrar, nós precisamos sim saber, né, de como está sendo a gestão dos nossos representantes. Então, eu gostaria de desejar boa noite a todos e a todas que nos acompanharam aí na live de hoje, em pleno domingo, desejar uma semana abençoada, cheia de coisas boas, notícias boas,
Cuidem-se diante da pandemia e gostaria de passar para que você fizesse suas considerações finais. Então, eu que agradeço, volto a dizer que nós buscamos construir um mandato diferente, por isso nós trazemos as pessoas que são da sociedade para fazer a discussão com a gente também. Nós deixamos aqui aberto para a população os questionamentos, as críticas e tudo mais. Fomos colocando todos as mensagens que foram nos mandadas aqui para ser exposto e que as pessoas possam ver. Então, e também procuramos responder tudo aquilo que chegou ao longo da semana, né, durante esse tempo. Mas abro também aqui um canal, né, de transparência, de participação, que a população cobre, né? Como você disse no início, eu estou pré-candidato a vereador, então, como eu já estou na Câmara, antes de eu chegar para pedir o apoio, eu preciso dizer aquilo que eu construí enquanto mandato, né? O que nós construímos enquanto mandato, né? Enquanto busca de uma sociedade melhor. Então, eu estou aberto para questionamento, que as pessoas apresentem isso, que mandem, né? O meu celular está disponível nas redes, é o 9678-1601, para quem não tem. Mas, assim, as redes sociais está Anderson Prego Colombo, sigam a gente, apresentem crítica. Claro que nós gostamos muito de crítica, mas é importante que essas críticas sejam de uma forma educada, né? Tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho, não valorizam a forma como eu faço e apresentam de uma forma agressiva. Nós não queremos isso. Nós queremos que a população apresente crítica firme, mas de uma forma educada. Então, agradeço, Fernanda, pela disponibilidade, né, por esta dia que nós passamos aqui. Realmente foi muito rápido, mas foi prazeroso para a gente. Coloco à disposição também para apresentar em números essa prestação de contas, para dizer o que a gente fez, quais são as ações, mas isso está disponível no site www.andersonprego.com.br, nas redes sociais, nós temos algo, e a população pode acompanhar. Então, meu boa noite, do fundo do meu coração, muito obrigado para todos e todas que assistiram e que apresentaram os comentários. Anderson, só queria reforçar, né, a última informação, gostaria de me desculpar se algum comentário passou despercebido, se eu deixei de dar boa noite para alguém, né, porque é uma demanda aqui, essa nossa conversa, mas como você enfatizou, a live ela vai ficar salva, todos os questionamentos eles ficam salvos também, e ao longo da semana, todos, né, aqueles que não foram feitos ao vivo aqui na live, você pode estar respondendo ao longo da semana. Então, novamente, muito obrigada, foi muito bom estar aqui contigo, uma boa semana para você, uma boa semana de trabalho, tchau, tchau. Boa noite, tchau.